Bom dia! Que bom que você está aí. Você está assistindo o programa Mulheres de Fé em Ação. Não saia daí, que já já estaremos de volta. Que bom que você nos esperou. Gostaria de apresentar para vocês a nossa amada e especial psicóloga Valéria, Maísa Firme, que está sempre conosco aqui todas as manhãs de sábado. E hoje também temos uma convidada muito, muito especial. Por acaso, ela é a minha pastora, pastora Larissa Santos. Ela também é psicóloga e ela tem um tema muito especial para vocês hoje pela manhã. O posicionamento de uma mãe de fé. Não é isso? Eu quero ler para vocês um versículo que está em Provérbios 31, 28, que diz assim: seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada. Desejamos que Deus possa te usar, que vocês que estão aí não saiam, chame alguém. Ela tem algo muito especial para passar para vocês nesta manhã. Obrigada pelo convite, desde já é um prazer estar aqui com vocês, com você mulher que está aí assistindo. E esse tema, né, o posicionamento de uma mãe de fé, eu acredito que é aquilo que nós, né, mães, precisamos para esse tempo de hoje. Hoje a gente vive num momento, querida Júcia e as demais irmãs, onde os filhos eles têm muitas vozes. Né? Eu sou de um tempo que as vozes que chegavam a mim eram vozes da TV, as vozes de uma revista, mas não tinham tantas vozes distantes, afetando tanto os filhos, influenciando tanto os nossos filhos. Hoje eles estão aí com o mundo na palma da mão. Não é? Então são muitas vozes, são muitos influenciadores e muitos filhos têm se perdido dentro de casa por falta de um posicionamento dessa mulher, dessa mãe, não é, que precisa ser uma mãe de fé para criar um filho nesse tempo de hoje. Existem mulheres que estão optando por não terem filhos, inclusive no meio cristão, falando que não vão botar filhos no mundo do jeito que ele está. Enquanto uma mulher de fé, ela precisa pensar ao contrário. Eu vou colocar filhos que vão fazer a diferença, porque eu vou me dedicar, eu vou inculcar a palavra de Deus neles e eles vão ser sal no meio dessa terra, eles vão ser luz no meio da escuridão. Então, uma mulher, uma mãe de fé, ela não pode ser uma mãe comum. Ela não pode ser uma mãe que acha que está tudo normal e natural, né? Aquilo que muitas tratam como o correto, essa mãe de fé, ela não olha isso como correto. Ela vai trabalhando nos princípios, nos valores, naquilo que a palavra de Deus informa. E aí me vem muito a mãe de Sansão, né? Manoá. Quando ela recebeu a notícia da gravidez dela, ela já soube que aquele filho seria um nazireu e ela precisou gerar de uma forma diferente. Até a alimentação dela teria que ser diferente. Depois que esse menino nascesse, a alimentação dele era diferente, não podia passar navalha sobre o seu cabelo. Então, ela precisava criar aquele filho diferente da maioria, diferente das suas vizinhas, das suas amigas, dos seus familiares. Era, quem sabe, muitos nem entendiam por quê. Achava bobeira, para com isso, o garoto é uma criança, mas ela sabia o porquê que ela estava agindo daquela forma, né? O que ele carregava, que ele carregava. Né? E como eu imagino, como foi difícil para ela, viu? Não foi fácil essa Até tarefa. Porque Deus falou com ela, né? E está tudo bem, as pessoas não vão compreender. A gente só precisa entender para quem que nós vamos prestar conta, porque a gente vai prestar conta. Né? E Sansão era para um futuro onde as pessoas estavam escravizadas ali, né? Estavam ali sendo aterrorizadas por aquele povo. Então, Sansão seria o libertador. Então, como naquele tempo onde todo mundo vivia oprimido, com medo, né? Naquelas dificuldades ali, vai ter uma pessoa que vai salvar uma nação. Né? E isso aí, a gente remetendo para hoje, o tempo de hoje,
como vai ser isso, né? Como vamos criar filhos para mudar a nação, mudar pessoas, mudar mentes, né? Ser diferente do que está acontecendo ali no dia a dia. Isso é primordial. A mesma coisa, você falou aí de libertador, né? A mesma coisa a mãe de Moisés, Joquebede, né? Que tinha ali uma sentença e ela precisou proteger aquele filho e aquele filho foi o libertador de Israel. Então a gente tem aí duas referências que a gente poderia procurar mais, né? Com certeza. Que a gente encontraria até na genealogia, a gente lendo, tem uma mãe chamada Abia, foi esposa de um rei mau e perverso, mas o filho dela foi um rei que andou nos caminhos do Senhor. Então, assim, como uma mãe bem posicionada, uma mãe de fé, ela consegue fazer a diferença. Mudança na vida de uma pessoa que pode trazer uma realidade diferente para muitos no futuro. Então, essa mãe de fé, ela pode ter, esse filho pode ter um pai que é um péssimo exemplo, mas se ela for uma mulher de fé, ela não abrir mão do lugar dela, ela vai conseguir inculcar a palavra de Deus, ela vai conseguir viver a palavra de Deus. E essa mãe, primeiro ela precisa entender quem ela é. Não é? O que ela está fazendo, não é perda de tempo. Tem mulheres, inclusive há pouco tempo eu tive uma experiência dessa, uma mãe amamentando o bebê e falando comigo meio chateada, porque a nossa vida para. Meu marido está lá, estudando para o concurso, está lá. Eu esperei ela se acalmar e eu falei assim, você está formando uma nova geração. E a gente, quando se torna mãe, é mais ou menos isso que acontece, a gente dá um passinho para trás, porque a gente passa a ter um papel ali de proteger, né, aquilo que o Senhor está dando. O homem vai lá, ele provê, ele busca, não que a mulher não possa ajudá-lo, mas a ajudá-lo não é estar com essa sobrecarga sobre as costas, né? Então, quando a gente entende assim, o chamado de Deus para cada um, e a gente entende que ser mãe, sim, dá uma pausa em algumas coisas nossas, para que a gente, porque a gente está ali investindo em algo maior, né? Então a gente reclama menos e trabalha mais e protege de todas as formas, emocionalmente, fisicamente a gente protege. Eu estou vendo aqui várias coisinhas de proteção aqui para acidente doméstico, né, não acontecerem. E isso é uma preocupação da mulher, da mãe, né, da avó, que também não deixa de ser uma mãe. E aí a gente se preocupa realmente em proteger essa geração. Uma mãe de fé, ela é uma mãe que se posiciona com firmeza, né? Ela é amável, ela é delicada, ela também é ousada, ela fala para esse filho quem ele é, porque no mundo de hoje, onde eles estão ouvindo tantas vozes, tantos questionamentos, tantas interrogações, colocam interrogação em tudo, né? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Eu acho que eu gosto dos dois lados. Não, então eu sou bi. Então, essa mãe, ela precisa declarar sobre esse filho, sobre essa filha, quem eles são. Mesmo. Né? Minha filha, você vai ser uma grande mulher de Deus, você vai ser uma mãe, uma esposa, uma formadora de uma geração. É isso que tem que sair da nossa boca. O que eu tenho visto trabalhando com mulheres? Muitas mães desesperadas com seus filhos de 11, 12 anos, que chegam com alguns questionamentos, e essas mães, elas já chegam muitas vezes como se fosse um decreto, né? É isso mesmo, o mundo está assim. E aí eu tenho que falar, querida, você é uma mulher cristã, você é uma mulher de fé, qual é a tua posição? Vai, dobra o teu joelho, luta contra isso, peça ao Senhor estratégias, porque a estratégia que Deus deu para Joquebede foi fazer um cesto, betumar aquele cesto, colocar Moisés no... Ele deu uma estratégia para a mãe de Moisés. E ele também dá uma estratégia para nós nos dias de hoje, para protegermos os nossos filhos, né? Para que eles possam acreditar em quem eles realmente são. E é uma guerra. Porque se a gente for ver o tempo que eles passam ouvindo outras vozes, acaba sendo muito maior do que o que esse filho ouve dentro de casa. E o que a gente está vendo é que quanto mais cedo as informações estão chegando para desestruturar a criança desde do pequeno mesmo. Por isso você falou essa questão, muito novo, né? Quando você falou essa questão de proteção, o papel da mãe, a princípio, no comecinho, é de proteger das informações, de situações que estão chegando. Porque, sendo a situação ficando difícil na infância,
como vai ser esse adulto no futuro? Exatamente. Esse adulto já vai estar todo assim, praticamente Atrapalhado. destruído, né? Porque como é que ele mesmo vai criar sua família, fazer com que uma família com valores, com princípios, até princípios da palavra, né? Como vai fazer isso se não for protegido naquele momento, naquela infância e no decorrer do tempo. O papel da mãe é esse, é proteção física, emocional e espiritual. Esses filhos vão crescendo. É como você estava falando, né? Isso está terrível. A mãe, ela estão aceitando naturalmente essa mudança de valores, né? Porque o que é certo está errado, o que é errado está certo. É como se desse como uma guerra vencida. Isso. Né? Nem isso. ousasse sonhar mais. Isso. E essa mãe de fé, ela não pode se dar por vencida. Ela tem que ser uma mulher ousada e falar mesmo, aqui na minha casa não, capeta. Né? Ir na mente desse filho, orar, ungir a casa, ungir a roupa, ungir as peças íntimas. Precisa ter um posicionamento. E falar da fé. palavra. Que na palavra diz assim: fale no caminho, bota nos umbrais, andando, falando. Vai falando de Deus o tempo todo, porque vai gerando fé, vai trazendo a fé dentro de casa. Não tem, vamos orar que Deus vai fazer. Isso. E é passo a passo para quê? Para quando crescer, não venha se desviar. E naquele tempo, e se caso se desviar, eles pensam, não, eu tenho o Deus da minha mãe que fez isso, pode fazer comigo hoje. Maísa, e esses exemplos servem para eles, né? Isso. Você tem uma mãe, tem um pai que está o tempo todo ali abençoando o filho, cuidando do filho, ensinando a palavra, orientando. A própria palavra de Deus fala, mesmo que ele saia dos caminhos, né, que ele se desvie, ele nunca vai esquecer. A semente foi plantada. A semente foi plantada. Então, muito, muito importante. Porque o nosso tempo é pouco, né, Larissa? O nosso tempo é pouco. Porque a gente está ali falando, daqui a pouco eles não querem nem mais ouvir. Chega um ponto que eles não querem ouvir nossa voz. A gente vai mudar o nosso posicionamento, mas a gente vai proteger de uma forma mais espiritual. Isso. Porque esses filhos um dia vão sair, os seus joelhos vão ficar lá dobrados e suas orações vão estar protegendo o mundo espiritual. Porque a gente tem que guardar, não é só os nossos filhos, nossa descendência, né? Verdade. Então, uma mãe de fé, quando ela se posiciona, muitas vezes ela vai ser tida como chata, né? Isso. Não tem problema, não Sempre. tenha medo de ser chata, não tenha medo. É o seu papel. Lá em casa eu sempre falo, tudo certo, é o meu papel, papel, né? E esta mãe um dia será louvada pelos seus filhos, como foi lido aqui. O verso de Provérbios honrada, 31, né? Honrada, A louvada. honra, Esses filhos muitas vezes só assim. vão agradecer depois, ou só vão perceber depois, vão poder dizer, minha mãe falava, minha mãe dizia, eu via minha mãe agindo assim, eu via minha mãe orando, chovendo, Senhor, suspende essa chuva, Senhor, porque a gente precisa fazer isso e aquilo. Então, mulher de fé nas atitudes, né, na forma como lida e conduz os seus filhos. Isso, é tremendo. Pode abrir mão Isso, disso. né? Que palavra maravilhosa. É para você mãe, é para você que ainda não é mãe, mas que sonha em ser mãe. Se posicione, seja realmente a líder da sua casa, aquela que aconselha, aquela que ora, aquela que ensina, porque você está ensinando uma futura geração. Isso. São homens e mulheres que farão diferença nessa terra. Continue conosco aí. Larissa estará aqui continuando esse assunto assim muito, muito especial, que você vai aprender, assim como nós estamos aprendendo. Porque eu já fui mãe, sou mãe, eu agora sou avó e continuo fazendo isso, orando, ensinando, abençoando. A função é dos pais também, mas os avós dão ajudinha. E nós fomos exemplos para os nossos filhos e podemos continuar sendo exemplo para os nossos netos. Espere aí, que já já estaremos de volta. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você.
Tá chegando o período mais animado do ano. É tempo de caprichar no traje e ensaiar a comemoração. Preparar as delícias e correr pra torcida. Promoção Kit Copa. Compre R$1 e concorra a um home theater completo e uma TV de 60 polegadas. Porque na torcida junina favorito vai dar muito mais que gol e rojão. Vai dar festa! Estamos de volta e agora com o nosso cafezinho São Brás. Somos gratos a Deus por estes patrocinadores que nos ajudam a estar com este programa no ar. Quando for ao supermercado, não deixe de levar cafezinho São Brás, você vai gostar. Estamos com nossa Larissa, Maísa e Valéria falando sobre o posicionamento de uma mãe de fé. Um assunto maravilhoso. E vamos continuar com a pastora Larissa falando sobre este assunto. Quem sabe você é uma mãe que está vivenciando algo dentro da sua casa, né? Onde você está vendo as psicólogas, embora eu seja da área, mas a gente sabe que existe aí psicólogos, conselheiros, né? Ensinando muito a psicologia positiva, por exemplo, Isso. dando ali alternativas, dê alternativas, não confronte, não traumatize, não é? Gente, o Senhor, Ele deixou para nós o Espírito Santo, para nos ensinar aquilo que nós não sabemos fazer. A palavra de Deus, ela está ali o tempo todo para nos ensinar. A gente vê como que Deus ficou lidando com o pecado do povo de Israel. Não foi aceitando, não foi passando a mão na cabeça deles, não foi dizendo está tudo bem, pelo contrário, ele falava contra os profetas que estavam profetizando só para agradá-los, né? Só para dizer que não, assim diz o Senhor, que está tudo bem, que não vai acontecer nada. E o Senhor sempre foi levantando profetas para sinalizar e falar para aquele povo, vocês estão errados, se arrependam, se voltem, né? Ele confrontava. O papel de uma mãe de fé, uma mulher de fé bem posicionada na sua maternidade, ela é uma mulher que trata o pecado como pecado, né? Trata a mentira como pecado. O seu filho pode ser pequenininho, mas você chamar ele e falar assim, isso é mentira, isso não está certo. Você sabe que o pai da mentira não é Jesus, você pode falar na linguagem do seu filho. Então a mãe de fé, ela trata pecado como pecado, ela não passa a mão na cabeça de pecado. Ela não vai brigar nem ficar lutando contra a carne ou sangue, porque ela sabe que a luta dela é contra principados e potestades. Então, essa mãe vai confrontar, mas em amor. Ela vai ser firme em amor. E em amor, gente, tem gente que confunde, né? Acha que você ser uma mãe amorosa é você aceitar tudo, dizer sim para tudo. Não, muitas vezes você vai dizer a verdade. É amor. É o amor. O amor que confronta, que corrige. E outra coisa, vai ser muito mais não que a gente termina dando para os nossos filhos, principalmente na adolescência, do que próprio sim. E isso não significa que não é amor. E sim, é amor você dar não aos seus filhos, né? Então, é como a pastora Larissa está falando. É muito importante que as mães, elas se posicionem. Primeiro, ela tem que se posicionar. O que é que eu quero? A quem eu sirvo? Isso. Então, é muito importante eu saber na minha casa quem eu sirvo. O que é que eu estou falando? Eu estou falando sobre Deus, eu sigo Deus, ou sigo o mundo? As coisas do jeito que estão, tudo moderno, tudo muito normal. O que é que eu quero passar para meus filhos? Né? Então, né, Larissa, isso é muito importante. Para que eles saibam o lugar de quem é que ele pode se espelhar. Né? A questão do espelhamento, né? Porque você pode se olhar para um influenciador e querer as coisas que eles estão fazendo, porque é moda, porque os colegas estão fazendo. Né? Isso é a construção do caráter, a construção da identidade da criança, do adolescente, tem que partir dos pais. Tem que partir do que você acredita como família, né? Partir na sua vida, de ser um exemplo. De ser né? exemplo. Isso garante que o seu filho vai ser firme com Jesus? Não.
Porque se Deus foi o pai que ele foi, meu Deus, o quanto que ele se manifestou no deserto para aquele povo, o quanto que ele cuidou, o quanto que ele mimou, e aquele povo ainda foi rebelde, né? Quem saiu só, Josué e Caleb entraram na terra prometida, não garante mais você poder dizer assim, eu fiz o meu melhor. Isso. Eu vivi uma vida com Deus, eu fui um exemplo para os meus filhos e diante deles foi colocada a bênção e a maldição e eles escolheram a maldição, mas não foi eu que favoreci. Isso. Porque o problema é a mãe que fica se sentindo culpada. Isso. Por não ter feito, por não ter falado, por não ter agido. E às vezes até faz e sente culpa, né, Larissa? Tem esse caso também. Tem isso. Acha que não fez. Isso. É importante você fazer. Fazer, a escolha realmente é deles. Chega uma determinada idade que eles decidem o que querem. E você fez sua parte. Isso. E o bom é isso, você saber que fez a sua parte. Descansar porque ali, né? No consultório eu lido com pessoas que têm ali uma tristeza e um remorso por não terem feito a parte delas, né? Por terem ficado muito ausentes, por terem priorizado outras coisas naquele período de formação da criança. E eu quero falar para você que é mãe, que possa estar até carregando uma culpa nesse momento, né? Você precisa dobrar os seus joelhos diante do Senhor, confessar aquilo que você vê como o seu erro, porque eu digo assim, que a culpa, ela tem o tempo de permanência, né, da gente que é produtivo, que faz a gente reconhecer o erro, mas a gente não pode permanecer na culpa. A gente precisa pegar essa culpa, entregar para o Senhor, reconhecer, Senhor, eu errei, eu falhei, me perdoa, não é? E a partir daí, você pega essa culpa, você lança ela sobre o Senhor e você faz um compromisso de ser diferente, de fazer diferente. Ah, eu errei, eu me lembro de algumas coisas mais simples, né? Que na minha maternidade, que eu fui tão dura, tão firme, e hoje eu falo para outras mães, olha, nisso você não precisa ser tão firme, né? Seja firme nisso, mas isso aqui não precisa ser assim. A gente tem um compromisso com as novas mães. O que eu posso ensinar? Né? A mãe que está se sentindo culpada hoje, reconheça isso perante o Senhor. Se arrependa diante do Senhor, mas não aceite estar aprisionada pela culpa. Porque tudo que Satanás quer, te aprisionar na culpa, não vai resolver o problema, não vai mudar o passado e ainda vai te impedir de intervir no teu presente e no futuro. Então, entregando essa culpa para o Senhor, se arrependa e tome um novo posicionamento. Eu vou ser agora uma mãe de fé. Isso. Seus filhos vão se assustar, quem sabe, né? Mas você vai começar a declarar a palavra, a escrever, quem sabe, versículos na porta da geladeira, vai orar pela mente dos seus filhos, vai orar antes de comer, vai arrumar aquela mesa para aquele filho se sentar ali, vamos orar aqui juntos. Ah, mas eu não acredito em Deus, não tem problema, aqui na minha casa eu acredito e a gente vai orar. Né? É entender que você tem um lugar de autoridade na vida dos seus filhos. Ah, eles já saíram de casa, não tem problema, cobra esses filhos de oração, manda uma mensagem com um versículo bíblico, profetizando sobre a vida deles. Senhor, fala com eles lá, onde eles estiverem, fale com eles. Levanta pessoas para cuidar deles lá onde estiverem. Onde a gente não chega. Isso mesmo. Né? A oração, ela vai onde a gente não vai, ela faz o que eu não posso fazer. Então, a gente precisa orar. E um ensinamento, que a gente aprende isso quando vai estudar sobre a intercessão. Não é? O que Jesus fez na cruz por nós foi, ele intercedeu, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Né? E a gente, como mãe de fé, a gente precisa ser intercessora dos filhos. Então, se você tem um filho que já responde por suas próprias atitudes e que estão vivendo uma vida de pecado, você como mãe, você sabia que em oração você pode se arrepender no lugar deles? Vocês sabiam disso? Interessante. Muito interessante. Né? Vocês não têm ideia do que isso faz no mundo espiritual. Você chegar para o Senhor e falar assim, Pai, agora eu estou aqui intercedendo, eu estou na brecha e eu quero me colocar, me identificar com o meu filho e eu quero me arrepender pelo pecado disso, dar nome para o pecado e começa a se arrepender. Ah, mas Larissa, eu não sei nem se ele faz isso. Eu falo que é melhor orar no excesso do que ficar faltando, né? Começa a se arrepender. Se arrepender pelos pecados que você imagina que ele esteja cometendo na vida de pecado que ele está levando, né? Começa a se arrepender. Esse é o lugar de uma mulher de fé, de uma mãe de fé, bem posicionado no Senhor. Ela sabe que enquanto ela tiver fôlego, enquanto ela tiver vida, ela vai declarar aquilo que os olhos não estão vendo. Porque fé é isso. São a nossa herança. Exatamente, é tua herança. Não abre mão, não entrega.
Vocês sabiam que no Canadá eles têm o governo lá, eles incentivam as famílias a colocarem para fora alguém que tenha problema com drogas, por exemplo, né? Então, parece ser muito bonito, o governo se responsabiliza para a família não ter trabalho. Então, eles recebem um salário, não é, para que eles se mantenham na droga sem roubar ninguém. E com isso eles conseguem manter uma paz, né? Eles conseguem manter uma paz, eles conseguem manter uma paz dentro da família, mas ao mesmo tempo eles estão ensinando as famílias o quê? Se conformem. Não tem um trabalho com isso. Deixa que a gente cuida, né? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba acreditando os outros cuidarem. nessas O mundo cuidar, né? falsa paz, né? Nessas mentiras que são mentiras do inferno mesmo, para tirar você da tua posição, para tirar você do seu lugar, né? E entenda uma coisa, eu quero dizer para você que é mãe, às vezes você é casada e você espera uma atitude do seu marido mais fervorosa, né? Deixa eu te falar, este sentido quem tem somos nós. Nós somos mais espirituais, desculpa ali, os homens que estão presentes aqui, mas nós mulheres é que temos essa percepção, né? Às vezes a gente fica esperando do homem um posicionamento, vamos orar. Muitas vezes vai ser você que vai dizer, meu amor, vamos orar? Vamos. E o marido vai dizer assim, eu já fiz minha parte, agora é com ele. Não, mas nós somos pais. Chamar para a responsabilidade, né? Com carinho, sem passar por cima da autoridade deles. Mas esse lugar é nosso. A gente é que percebe, a gente é que sente. Vocês já perceberam isso? Né? Nós somos... A harmonia da casa passa por nossas mãos. O homem provê aquela questão de firme, dos filhos, a firmeza, né? A última palavra, né? Mas nós que trazemos essa harmonia, essa proteção, esse cuidado, essa direção, parte e não tem problema, porque eu vejo mulheres muito frustradas, porque o marido não chama, o marido não chega. Essa percepção que a gente deu foi o Senhor. Então, ocupe esse lugar, né? Convide, chame, vamos orar aqui. Eu sei que às vezes nos passa um entendimento de que o homem, como sacerdote, é que tem que ter esse posicionamento. Vamos orar agora pela nossa casa, vamos todos dobrar os joelhos. A gente fica meio que frustrada porque não vê isso. Mas somos nós quem temos essa percepção, né? Querendo ou não, foi entregue à mulher esse cuidado, né? De cuidar da próxima geração. Isso. Então, não ocupe, mãe, ocupe o seu lugar, né, de uma mulher de fé, decidida dentro da sua casa, muito bem posicionada, que você vai colher os frutos disso. E é incrível como a gente, mulher também, a gente consegue ver coisas que o homem não consegue ver. Percebe. Não é? A gente consegue enxergar, vamos dizer assim, mais lá na frente. Eu acho que até pelo fato da gente orar, ter essa ligação muito com Deus, e Deus nos dá essa capacidade da gente enxergar lá na frente até coisas que a gente já, olha, eu acho que vai ser assim, assim, assim. Que vai o problema acontecer. É quando a mulher ela quer brigar com o marido porque ele não está vendo a mesma coisa que ela, não percebe a mesma coisa que ela, e aí aquela casa fica dividida, aí, e um reino dividido, a gente sabe que ele não subsiste, né? E o começo da conversa aqui foi posicionamento. E quando o posicionamento não, eu vou tomar conta da minha casa, os filhos são meus, são minha herança, então eu vou cuidar. Independente de quem vai estar ajudando, né? Mas essa é a nossa responsabilidade como mulher. Sabe, meninas, recente eu ouvi uma palestra sobre o chamado da mulher. Que muitas vezes você espera que esse chamado seja um trabalho aqui, uma função lá, mas eu acho que o maior trabalho da mulher mãe, é com o seu lar. Né? É você fazendo ali, é você educando, é você orando, é você participando e você formando essa harmonia, como Maísa falou. Nós queremos ser grata à nossa pastora Larissa por estes ensinamentos. Você aprendeu alguma coisa? Porque eu já aprendi. É sempre muito bom essa palavra, essa palestra aqui entre mulheres, porque além de passar para vocês, nós aprendemos também. Muito obrigada, Larissa. Que Deus te abençoe, que Deus continue te usando. Olha, foi tão bom que nós já convidamos para o próximo sábado. Não perca, ela estará conosco. Que Deus nos abençoe.